Quando você pensa na cidade de São Paulo, você pensa numa metrópole, mas a casa é de 1750, tem técnicas construtivas as mais variadas, taipa de pilão, taipa de mão. A primeira questão que é importante pensar é que o patrimônio ele não é um acontecimento da natureza, né? Um dado da natureza. São seres humanos que escolhem o que é patrimônio e designam os sentidos desse patrimônio. Eu acho que é importante a gente preservar locais como a Casa do Grito, ou ter um museu como esse, porque ele mostra a partir da cultura material, ou seja, dos objetos da casa, ou da própria forma como a casa foi construída, modos como as pessoas viviam. Sempre que um professor entra na sala de aula, ele precisa ter uma ideia, ainda que seja uma ideia básica e preliminar, de como é a classe com a qual ele vai interagir, na qual ele desempenhará as suas funções de professor. O historiador, de uma maneira geral, também deve ser assim. O nosso pai está lá na bandeira nacional, o verde, Imperador Pedro I, Casa de Bragança de Portugal. E o amarelo está lá, né? A nossa mãe, né? A esposa do imperador, a princesa Leopoldina, Casa dos Habsburgo da Áustria. Eu costumo brincar, simples assim, né? E as pessoas não conseguem fazer essa leitura, porque não foi passado para nós. E não foi passado para nós, se você for pesquisar, aí você vai perceber que a história foi escrita dentro da história. Hoje se tem de mais claro é que antes da independência há uma formação lenta de identidades políticas coletivas que se agregam muito mais às antigas províncias. Ou seja, muito antes de se ter identidades políticas coletivas que se pudessem identificar como brasileiros, você tem lentamente a formação de identidades coletivas paulistas, pernambucanas e baianas. E isso fica claro, por exemplo, nas Cortes de Lisboa, um movimento que é anterior à independência, quando deputados eleitos na América vão para Portugal e, em muitos casos, dizem com todas as letras que representam a província que o elegeu. Um caso típico desse é do paulista Feijó, que vai até as Cortes de Lisboa e deixa claro que ele não falava pelo Brasil, mas que ele falava por São Paulo, e que assim deveriam ser com todos os deputados da América, e que, na verdade, só depois de consultadas as províncias e definidas aquelas que resolviam aderir ao pacto que estava se fazendo em Portugal, é que se poderia pensar em estruturas maiores do que as próprias províncias. Essas transformações no mundo colonial, elas não garantiam de maneira nenhuma que um dia viesse a existir um país chamado Brasil e uma nação de brasileiros. Nenhum movimento político da história colonial preparou a independência, antecipou a independência ou falou explicitamente na possibilidade de uma independência do Brasil. Nenhum deles. Quando se diz que a Inconfidência Mineira ou a Inconfidência Baiana ou outros movimentos coloniais prepararam a independência, essa é uma versão falsa da história, é um equívoco pensar dessa maneira. No entanto, várias dessas lutas políticas do mundo colonial politizaram uma identidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as diferenças entre portugueses do Brasil e portugueses da Europa e portugueses de outras partes do Império, elas sempre foram bem acomodadas dentro do Império Português. Mas em alguns momentos, essas diferenças tenderam a ficar mais fortes. E a ideia de se ter nascido no Brasil ou de se viver no Brasil, que não era uma ideia de natureza política,
era uma ideia puramente geográfica, essa ideia passou a carregar projetos políticos e passou a carregar ideias de futuro. De onde a gente veio, quem foi, e da nação, a partir de quê, né? De lá de 7 de setembro de 1822, passando por 15 de novembro de 1889. Então é esse o perigo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós continuaremos a perpetuar essa história. Então não é não acreditar na primeira conversa que passam para você, mas você sempre ser curioso. Quando a gente fala de São Paulo, cidade e posteriormente o próprio estado de São Paulo, e vamos voltar um pouquinho, né? Desde a nossa herança, eu costumo brincar assim, a gente não viveu aquela época, viveu? Não viveu, mas nós temos que tentar pensar com a cabeça da época, né? Para a gente poder imaginar como é que era, né? De novo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? E o que nós nos tornamos. Desde trás, né, das capitanias hereditárias, né, a capitania de São Paulo era muito mais do que hoje é geopoliticamente o estado de São Paulo, que pegava desde o Rio Grande do Sul até Mato Grosso por inteiro, Goiás pela metade, Minas inteiro e parte, né, do começo ali da região do Rio de Janeiro. Isso era a capitania de São Paulo, que depois, à medida que vai se desenvolvendo, ela vai, como diz, né, perdendo territórios e vai se tornar a província de São Paulo. Por estratégia portuguesa, nós acabamos, né, tendo essa vocação natural de ser um local de passagem, um local de destino de milhares, milhões de pessoas. Já vinha sido falada, a emancipação já estava sendo tratada no Rio de Janeiro, inclusive quem convocou o Conselho de Ministros e decidiu pela independência, assinando uma ata, que depois foi comunicada ao príncipe, foi Dona Maria Leopoldina, princesa, consorte, imperatriz do Brasil futuramente. Acho importante a gente resgatar o papel da princesa, da imperadora, né, Leopoldina, porque justamente a história, estava conversando agora com o Malcolm, a história ela se faz a partir sempre do presente, né? Então muitas vezes as pessoas imaginam que a história é uma visita ao passado, mas a história ela se faz a partir do presente, com perguntas do presente ao passado. E nesse momento em que a gente vive, onde o papel das mulheres tem sido chamado, o papel e o protagonismo das mulheres tem sido chamado a fazer parte agora da história, é importante resgatar a participação da Leopoldina, porque de fato ela foi protagonista e ela articulou com José Bonifácio e com o próprio Pedro I todo esse processo final da independência que culmina, né, no dia 7 de setembro, quando o Dom Pedro vai de sua viagem para Santos, a São Paulo, proclamar a independência aqui no Ipiranga. Porque aqui nesse lugar mais afastado do Ipiranga, São Paulo era longe do centro da cidade, está aí a umas 2, 3 léguas daqui, não sei. Vamos voltar um pouquinho no tempo? 1822, aqui em São Paulo havia uma agitação política muito grande, contrária à monarquia. Então, Dom Pedro se sentiu na obrigação de vir para São Paulo para ajeitar as forças políticas, colocar uma ordem. O caminho que ele percorreu foi pelo Vale do Paraíba, saindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Ele veio parando por diversas localidades, até porque vale lembrar que naquele tempo o transporte era lombo, de mula, cavalos, né? E era um trajeto bastante difícil e demorado. Na verdade, os emissários tinham urgência em encontrar o príncipe e iriam para Santos. E talvez José Bonifácio, que era santista, tivesse a intenção que o príncipe recebesse a notícia, as notícias de Lisboa e a necessidade de proclamar a independência lá em Santos, sua terra natal. Mas
Dom Pedro antecipou a volta a São Paulo e assim chegou aqui um pouco antes. E por esse motivo encontraram os emissários com o príncipe aqui nesse local do Ipiranga. É importante, né, sempre lembrar que a história é feita a partir de perguntas do presente, e agora que nós estamos resgatando o protagonismo das mulheres, é importante olhar para essas mulheres, né, do nosso passado, que ajudaram na construção da própria história do Brasil, como é o caso da Imperatriz Leopoldina, né? Então eu acho muito importante a gente trazer sempre os feitos, né, dela, o papel dela, né, olhar o diário dela, ler com atenção o diário, porque ali você vai ver que ela foi uma pessoa extremamente educada, bem educada, né, na Europa. Ela não se prestou apenas ao papel de esposa, né, do imperador, e nem muito menos de mulher traída, né, como algumas narrativas gostam de contar. Ela teve um papel ativo a vida toda. Quando você olha a independência do Brasil, ela tem sim um processo bastante grande de conflitos, inclusive armados, um processo bastante importante de guerras de independência e que tiveram um papel importante na configuração do Estado tal como ele se deu. Você tem personagens de grande destaque, não há dúvida nenhuma, né? Dom Pedro teve um papel, a princesa Leopoldina teve um papel. A princesa Leopoldina, de fato, tinha uma visão estratégica relevante, assim como o José Bonifácio tinha uma visão estratégica relevante. Eles tinham, de fato, influência naquilo que se decidia na corte. Definir que o processo se dá ou pela valentia do Dom Pedro, ou pela astúcia do Bonifácio, pela sagacidade da Leopoldina, tudo isso é reduzir extremamente o processo a um jogo de 3 ou 4 protagonistas que não correspondem com a realidade. É importante também não ficar preso muitas vezes só na imagem da Imperatriz Leopoldina, mas lembrar que as mulheres, né, outras mulheres da sociedade também se correspondiam, né, através de cartas com ela, justamente para atuar de alguma forma politicamente, seja produzindo cultura, seja colocando questões do cotidiano, da economia, as notícias, enfim, falando da importância daquele momento em específico, né, da década de 1820, e de certa forma também pressionando para um movimento emancipatório, né, do país, né? Então o papel das mulheres não fica muito preso ou muito restrito àquela imagem que se faz de que elas ficavam presas em casa, mas elas tinham uma participação mais ativa de outras formas, né? Seja através de correspondência, dos contatos diretos que elas tinham, né? Algumas tinham, não todas, com membros, né, da vida política. Dom Pedro seguiu a sua viagem e o próximo passo, a próxima cidade, era Pindamonhangaba. Normalmente, quando ele fazia suas paradas, especialmente em fazendas, era o pernoite e ir embora. Mas quando ele chegou a Pindamonhangaba, ele foi recepcionado por autoridades, inclusive o coronel Gama, que era parte do governo local, estava aguardando na entrada da cidade, junto com o coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, e ele decidiu fazer o seu pernoite na casa do coronel Marcondes. Foi no Vale do Paraíba, em especial em Pindamonhangaba, que se formou uma guarda de honra para acompanhar o príncipe Dom Pedro. E assim, à noite, como uma das atividades, ele foi até a igreja principal da cidade, quando foi cantado um Te Deum em sua homenagem. No dia seguinte, o príncipe regente, Dom Pedro, não saiu de imediato da cidade. Ao contrário, ele ficou conversando com as autoridades, formatando políticas não só para o Vale do Paraíba, mas principalmente montando forças para darem suporte ao Império.
E também para que os guardas que fossem, a partir dali, fazer parte do seu pelotão, tivessem tempo para se preparar. Quando a independência, então, começa a ocorrer, a partir de 1808, mas principalmente a partir de 1820, de 1821, ela tem um histórico de politização de identidades portuguesas relacionadas a essa referência, ser do Brasil. E isso será de enorme utilidade nos conflitos que desembocarão, então, finalmente na separação entre o Brasil e Portugal. Há, então, um processo colonial de politização de identidades, que não é um caminho seguro para a independência, mas é uma espécie de subsídio, é uma espécie de alimento para esse processo de grande conflituosidade política que foi finalmente a independência no começo do século XIX. O colonizador querendo adentrar ao território e numa época da União das Coroas Ibéricas, né, onde o lado oeste do território que pertencia à Coroa de Espanha, na União das Coroas Ibéricas, 1580, 1640, os portugueses podem entrar, eles não tiveram dúvida, eles começaram a entrar. Haja vista o tamanho do território nacional que nós temos hoje, né? Isso comprovado documentalmente, legalmente, e nada foi usurpado. Tudo foi feito dentro dos conformes das leis da época. E graças a um bandeirante, né? E eu digo graças a um bandeirante, muita gente provavelmente vai torcer o nariz quando a gente fala do bandeirante, né? Porque, vamos falar o popular, né? As pessoas só veem as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então nós temos o tamanho do território que a gente tem por causa desses camaradas aí que eram mamelucos, né? Mistura de portugueses com índios, então eles sabiam andar pelo território. Cometeram os erros e atrocidades que cometeram? Infelizmente cometeram. Como todo ser humano, desde que o mundo existe, ainda cometeu e ainda comete. E que não deveria cometer, a gente sabe disso. Mas que sirva de lição para que a gente não repita esses mesmos erros. A vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808 foi muito importante na criação de condições para a independência do Brasil. Essas condições ainda não existiam em 1808, um pouco antes, e nessa época praticamente ninguém queria, sequer imaginava a possibilidade do Brasil se separar de Portugal. Mas por que a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro foi tão importante na preparação da independência? Porque ela acentuou diferenças entre Portugal e o Brasil. E essas diferenças foram ficando cada vez mais tensas, cada vez mais problemáticas. E os interesses entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal foram se antagonizando. E assim foi sendo criada a possibilidade da separação entre o Brasil e Portugal, que se consumou só então em 1822.